paz de Cristo, irmãos, tudo bem? Estou aqui nesta manhã, vim aqui falar sobre a palavra do Senhor, neste 16 de março de 2025. É um tema muito importante que eu quero dialogar aqui com os irmãos, né? Sobre uma doutrina importante, bíblica, uma doutrina escriturística sobre a palavra de Deus, né? Então, eu quero deixar uma palavra aqui, rica, uma palavra bíblica a todos vocês nesta manhã. A palavra que eu quero deixar é importante que a gente possa analisar e entender sobre essa questão. Eu quero falar sobre a aliança da redenção. Importantíssimo para a vida da igreja e para a vida dos irmãos. E que possamos entender. Eu vou dar uma breve introdução aqui sobre esse tema. Não vai ser muito profundo, não, porque senão o áudio ele vai ficar muito complexo. Mas vou dar uma base do que podemos entender do que é a doutrina da redenção. Existe a doutrina, né? A aliança do pacto das obras, aliança da graça e a aliança da redenção. A aliança da redenção, ela é a base da aliança da graça. Então, eu quero falar de alguns versos bíblicos sobre essa questão que é importante a gente entender, porque está envolvida na nossa salvação, na eleição da igreja, na eleição do homem, daquele que Deus o destinou para a salvação, para a vida eterna, né? Na própria igreja, a igreja que foi comprada com o teu sangue do Cordeiro. Então, o tema que eu quero deixar aqui é simplesmente a aliança da redenção. Eu posso estar fazendo outros vídeos falando sobre a aliança das obras, a aliança da graça, mas eu não quero deixar muito muito por complexo, sim, mais introdutório sobre a aliança da redenção. Então, vamos lá. O que é a aliança da redenção? Né? No pacto ou aliança da redenção, temos que entender que tem um acordo entre o Pai, como representante da Trindade, e o Filho, como representante do seu povo, e no caso, Cristo Jesus. Temos que entender que no último, empreendeu satisfazer as obrigações daquele que o Pai lhe deu. Ou seja, Cristo veio nesta terra morrer pela humanidade. Uma obrigação que o próprio Pai lhe concedeu, né? Essa aliança é eterna e o fundamento firme da aliança da graça. Vamos lá, temos que entender, se não houvesse o conselho eterno de paz entre o Pai e o Filho, não poderia ter havido acordo entre Deus e o pecador. A aliança da redenção torna possível a aliança da graça. Então, a aliança da redenção, ela é a base, juntamente com a aliança da graça. Temos que entender a questão da aliança da redenção. Vamos lá. Primeiramente, a base escriturística para a aliança da redenção, né, é a frequência chamada de conselho de paz. Né? Esse nome ele é extraído de Zacarias, capítulo 6, verso 13. A doutrina deste conselho eterno tem a seguinte fundamentação bíblica. Vamos lá. Zacarias, capítulo 6, né, versículo 13. Que diz assim: Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se ao seu trono e dominará, e será sacerdote do seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Primeiramente aqui, que tem o templo que será edificado na época de Zorobabel, que reconstruiu o templo, né, na época de Josué e Zorobabel, que trabalhou na edificação desse templo, né? Mas só que esse templo, ele prefigura a obra do Messias, na qualidade de rei do povo de Deus, como cabeça de Deus. Prefigura Cristo, cabeça da igreja, Cristo, o rei da igreja, né? E aqui também, na época, Zorobabel e Josué encorajou
os judeus, na sua época, a construir esse templo, né? Agora, no Novo Testamento, mostra que Jesus começou a reconstrução do templo por meio da ressurreição do corpo e continuará pela igreja, e continuará. Essa promessa está se cumprindo com o advento da igreja. 1 Coríntios 3, do 16 ao 17. 2 Coríntios 6, 16. Efésios 2, do 19 ao 22. Isso está se cumprindo na atual dispensação com a igreja, com os crentes. Então, essa aliança prometida ali com Zacarias 6, 13 está se cumprindo com a igreja e continuará plenamente, né, com a purificação dos novos céus e nova terra, o local de habitação de Deus. Isaías 65, 17 e Isaías 66, 22. E Apocalipse 21, dos versículos 1 ao 3 e 22. Então, há uma promessa de esperança, porque o que é aliança? A aliança que Deus faz com o homem é uma aliança de promessa, é uma aliança de redenção do homem, né? Então, eu vou explicar mais sobre essa questão aqui. A Escritura mostra claramente que o plano de Deus da redenção foi incluído no decreto eterno do Conselho de Sua Paz, né? no Conselho de Paz com Deus. Então, se a gente entender, por exemplo, sobre essa questão, o que diz Efésios 1:4? Portanto, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Interessante isso. 2 Tessalonicenses 2:13, capítulo 2, verso 13 diz: Todavia, irmãos, amados do Senhor, devemos sempre dar graças a Deus por vós, por Ele, por vós que nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação feita pelo Espírito e nele na fé e na verdade. Então, essa aliança, ela abrange a salvação dos homens em Cristo Jesus, desde a eternidade. Então, aqui está dizendo que Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação. Então, isso é uma promessa que gradualmente, progressivamente, ela vem se cumprindo daqueles que serão salvos. Se você for para 2 Timóteo 1:9, diz assim: Pois ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas em função da própria determinação e graça. Esta graça nos foi outorgada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Olha que interessante. Aqui está dizendo que ele nos salvou, que ele nos chamou com uma santa vocação. Ele nos chamou com a sua santa vocação. Deus veio até o homem. E não em virtude de nossas obras, dos nossos feitos, que as nossas obras não salvam, mas em função da própria determinação e graça, a graça de Deus que nos salva, a graça de Deus que nos leva à sua presença, que foi outorgada desde os tempos eternos. Interessante isso daqui. E se você pegar também Tiago 2:5, diz: Ouve, meus amados irmãos, escolheu Deus os que para o mundo são pobres, mas para serem ricos em fé e olha que interessante, herdeiros que ele prometeu aos que amam. Então, Deus nos escolheu. Deus escolheu que para o mundo somos pobres, somos nada, esse mundo. Mas ele nos escolheu para serem ricos em fé. E que interessante, serem herdeiros do reino que ele prometeu aos que amam. Então, o processo da aliança da redenção tem essa questão entre o Deus Pai, Deus Filho e Deus e o Espírito Santo, que trabalha antes da fundação do mundo na salvação dos homens, né? E também temos que entender também que há passagens que indicam que o plano de Deus para a salvação dos pecadores foi da natureza de um pacto de aliança.
Cristo fala de promessas que foram feitas antes da sua vinda. E repetidas vezes se refere na comissão que recebeu do Pai, como está em João 5, os versículos 30 e 43. Além disso, o que a gente vê em Romanos, o que Paulo fala em Romanos, capítulo 5, versos 12 ao 21, e 1 Coríntios 15, 22. Ele é claramente apresentado como cabeça da aliança, o paralelo entre Adão e Cristo, que não deixa dúvida sobre esse ponto. Quem foi o primeiro representante ser humano na Terra? Foi Adão, o cabeça federal da humanidade. O primeiro cabeça federal, o segundo cabeça representante na Terra é Cristo, porque 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 22 diz: porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, quando Adão veio ao mundo, ele veio em perfeita harmonia com Deus. Quando Deus fez os céus e a terra e criou o homem à sua imagem. Ali em Gênesis capítulo 1 e 3, que está registrada essa história. Infelizmente, através do pecado de Adão, ele caiu em desgraça e levou a humanidade em desgraça e sobre a ira de Deus. Somos todos totalmente depravados e pecadores. Como diz Efésios 2, do 1 ao 4, que estamos sobre a ira de Deus. Como diz em Romanos capítulo 3, os versículos ali 20 ao 25, fala que todo homem está destituído da glória de Deus. Não há ninguém que faça o bem. Né? Então, como diz aqui, porque assim como todos morreram em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Todos nós morremos em Adão, pelo pecado de Adão, por sua queda. Mas somos vivificados em Cristo, que é o segundo cabeça federal, que é o segundo Adão, mas sem pecado. A sua graça mudou, a sua graça vivificou. E a mesma coisa que o Paulo fala, a comparação em Romanos capítulo 5, dos versículos 12 ao 21, a comparação que ele faz do primeiro Adão, que entrou em pecado, e o segundo Adão, que não caiu em pecado, que é Cristo Jesus, que veio, que nos trouxe graça e abundância. Temos que entender essa questão escriturística sobre o tema da aliança. A aliança que Deus tem, a promessa que ele dá ao homem, promessa de salvação, promessa do reinado eterno de Cristo. Os elementos de um pacto são claramente indicados, tais como partes contratantes, uma promessa, uma condição, né? As partes são mencionadas, indicadas numa promessa. Você pega, por exemplo, Atos, capítulo 13, versículo 33, que diz: como Deus a cumpriu plenamente a nós, os seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito nos Salmos. Tu és meu filho e hoje te gerei. Né? Como está essa promessa que vem do Salmos capítulo 2, os versículos 7 ao 9, que ali fala da promessa da vinda de um Salvador, Cristo Jesus. Essa promessa que foi cumprida na sua primeira vinda. Aqui fala, e como Deus a cumpriu plenamente plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito nos Salmos. Então, todas as profecias messiânicas do Antigo Testamento, que é falado em Isaías, Jeremias, o proto-evangelho de Gênesis capítulo 3:15, que ali começa o processo da redenção do homem, né? Você passando por Miqueias, Amós, Isaías, Malaquias, Zacarias e tantas outras partes, como a promessa de um profeta que é dita ali em Deuteronômio, capítulo 18, ela se cumpre com a vinda, com o advento do Messias. Então, a aliança de Deus com o homem é uma aliança, é uma aliança poderosa, é uma aliança, é um pacto que não pode ser quebrado.
O homem, muitas vezes, ele pode quebrar o pacto com Deus, mas a promessa de Deus ela é cumprida. Continuando aqui com os elementos da redenção, do pacto de Deus com o homem, claramente, Salmos capítulo 40, dos versículos 7 ao 9, diz: Então disse: Eis aqui, venho no rolo do livro, está escrito de mim. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça, a grande congregação. Eis que não retiro os meus lábios, ó Senhor, tu o sabes. Esse texto profético aqui de Salmos capítulo 40, que fala do próprio Cristo, né, que é uma passagem messiânica, é cumprido e é prometido no livro de Hebreus capítulo 10. O que o livro de Hebreus capítulo 10 diz? Ali está falando dos sacrifícios antigos que eram humanos e transitórios, como vocês vão ver, por exemplo, no livro de Levítico. Ali faziam-se sacrifícios periódicos, sacrifícios atrás de sacrifícios. E se você pega o Hebreus capítulo 10, ali está falando da expiação feita por Cristo, que é divina e permanente. Se você pegar, por exemplo, essa passagem é cumprida em Hebreus capítulo 10, versículos 5 ao 7, que diz assim: Por isso, ao entrar no mundo, diz: Sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formastes. Não te deleitastes em holocaustos, oferta pelo pecado. Então eu disse: Eis aqui, estou no rolo do livro, está escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então aqui está dizendo, você pega o Salmos capítulo 40, o versículo 7 ali fala de um rolo, livro, e que está dentro de mim, que está testificando de Cristo. Que seria que seria por expiação, que seria morto futuramente, como é dito no livro de Hebreus, né? Provavelmente o Hebreus capítulo 10, verso 7, ali fala de uma referência ao livro da lei de Israel, que tinha que manter para expressar submissão a Deus, que está em Deuteronômio capítulo 17. Então, essa promessa é cumprida ao Messias. O Messias, ele expressa sua prontidão para fazer a vontade do Pai, tornando-se sacrifício pelo pecado. Repetidas vezes, Cristo fala de uma tarefa que o Pai lhe confiou, como diz na questão da Trindade, na redenção da aliança entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? Então, além disso, você vai encontrar também em Filipenses capítulo 2, versos 9 a 11, a lei refere-se a uma recompensa que ele recebe do Pai. Em Efésios 2, Cristo deixa sua glória, se fazendo homem para morrer pela a humanidade. E temos que entender também Salmos, capítulo o Salmos capítulo 89. Salmos capítulo 89, o verso 3, fala dessa questão do Messias. O Messias prometido. Temos que tentar lembrar também, tentar aderir que há duas passagens no Antigo Testamento que relacionam a ideia de aliança diretamente com o Messias. Salmos 89, 3 diz: Fiz aliança com meu escolhido, jurei a Davi, o meu servo. Né? Esse escolhido é o próprio Cristo Jesus. Isaías capítulo 42, versículo 6, também tem essa promessa. Isaías capítulo 42, versículo 6, também tem essa promessa que é dada a Cristo Jesus. Isaías 42, o versículo de número 6, que diz: Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Tomar-lhe pela mão, te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios. Olha que interessante, né?
Aquele que diz, chamei, guardarei. A aliança com o povo. Aqui está falando do servo Jesus. Isso é efetuado na nova aliança, por meio da sua morte vicária pelos pecados. Se vocês pegarem Jeremias 31, ali é uma promessa que Deus colocaria a lei no coração do homem. E isso se cumpria em Hebreus, capítulo 8, dos versículos 6 ao 13. Deus tiraria o coração de pedra, que está lá em Ezequiel 36, e colocaria um coração de carne. A lei tiraria, seria tirada da pedra e seria colocada no coração do homem. Seria colocada no coração do homem. E todos iam chegar a um tempo de conhecer a Deus. O Espírito escreveria a lei de Deus no coração das pessoas de maneira perfeita. De uma maneira perfeita e sólida. Então, essa promessa ela é cumprida, está se cumprindo na atual dispensação da igreja. Então, a gente tem que entender essa questão da aliança também, como ela é importante na redenção do homem. E temos que entender outra parte, por exemplo, o filho do pacto, aliança da redenção. Vamos lá, qual que é a posição oficial de Cristo na aliança? Se você pegar Hebreus, capítulo 7, versículo 22, diz: Cristo é tanto fiador como cabeça da aliança da redenção. Ele é chamado fiador em Hebreus. O que é um fiador? É uma pessoa que assume as obrigações legais da outra. Cristo se colocou no lugar do pecador. Incumbiu-se de fazer expiação pelo pecado, suportando o castigo necessário e de se satisfazer as exigências da lei em lugar de todo o seu povo. Ao tomar o lugar do transgressor, ele se tornou o segundo e o último Adão nessa qualidade. Cristo é o cabeça da aliança, representante de todos que o Pai lhe deu, como diz na redenção da aliança, quando o Pai lhe confiou, quando o Pai lhe deu. Então, Cristo é o nosso fiador. Como dizer, o que é um fiador? Uma pessoa que assume as obrigações de outra. Cristo assumiu nossas obrigações. Cristo, como diz lá em Gálatas 3,13, ele carregou a maldição no madeiro, ele carregou a maldição em nosso lugar. Cristo nos remiu, Cristo nos salvou, Cristo nos tirou as algemas da morte de nossas vidas, vamos colocar assim. Então, ele é o nosso fiador, Hebreus 7, 22. Ele é o último Adão, mas sempre pecado, como eu disse. Se você pega lá, Romanos capítulo 5, o primeiro Adão caiu em tragédia, caiu em desgraça, mas o segundo Adão, a graça superabundou. O segundo Adão, a graça superabundou. Então, é importante ver essa questão sobre Cristo sendo o nosso fiador. O primeiro cabeça da aliança, o primeiro cabeça federal era Adão, que caiu em pecado. O segundo cabeça, Cristo, que nos salvou e nos remiu. Sobre essa questão. Então, Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele assume uma natureza humana, nascendo de uma mulher, e nessa natureza suas enfermidades atuais, embora sem pecado. Ele assume uma natureza humana, mas sem pecado. Como está, por exemplo, em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Ele era humano, mas ele não tinha pecado. Essa é uma das exigências e promessas da aliança da redenção. Exigências do filho como fiador, cabeça do seu pai, cabeça do seu povo, que o pai exigiu. Então ele assume uma natureza humana, nascendo de uma mulher, mas sem pecado. E nessa questão, ele se colocou sob a lei a fim de pagar a penalidade do pecado e merecer a vida eterna para os eleitos, né?
como está, por exemplo, em Salmos, capítulo 40, o versículo 8, que ele diz, como eu já tinha repetido aqui: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Então, há essa promessa aos eleitos, aos salvos, né? Você pega, por exemplo, Mateus, capítulo 5, Mateus capítulo 5, os versos 17 e 18, que diz assim: não cuides de vir destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até no céu a terra passem, nenhum jota ou tio omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, a penalidade que Cristo pagou pela humanidade, ser a vida eterna para os eleitos, foram cumpridas na cruz do Calvário. Então, Cristo, em seus méritos, levou toda a salvação aos eleitos de Deus, para que se cumprisse dentro desse plano, dentro desse projeto que é a aliança da graça, a aliança da redenção do homem. Então, essa aliança ela se cumprirá até o retorno final de Cristo Jesus, cumprir todo o seu propósito para a redenção de toda a humanidade, no cumprimento dos novos céus e da nova terra.